Boa tarde, alunos do oitavo ano. Continuando mais uma vez nosso conteúdo. Hoje, gravidez, parto e métodos anticoncepcionais. Nós estamos nessa linha da reprodução humana, né? Continuando. Olha, gravidez ou gestação é o período de crescimento e desenvolvimento do embrião dentro da mulher. Depois da anidação, depois da fecundação, que é a união do espermatozoide e o óvulo, que ocorre nas tubas uterinas, se forma, né? Depois da fecundação, se forma a célula ou zigoto, que vai pelas tubas, cai no útero e ali se fixa. Essa fixação da célula ovo no útero se chama nidação. Depois da nidação, ele vai começar a passar por diversos processos desde que ele se formou, ele já vai andando para o útero, ele já vai passando por diversos, né? Ele vai se crescendo, né? A célula ovo vai passando por diversas divisões e ele vai crescendo. Quando se aloja no útero, esse crescimento continua aí, ó, do zigoto, ó. E esse período, pessoal, de toda a gestação, em torno de 40 a 42 semanas, 9 meses. Isso na espécie humana, né? E esse período todo passa por 3 semestres, né? Lembrando que quando a mulher engravida, ela descobre que está grávida, muitas vezes nem descobre, vai ao médico, ela tem que fazer todo um tratamento durante a gestação chamado pré-natal, onde ela vai fazer todo um tratamento durante toda a gestação para ela e o bebê nascer. Ela tem uma gravidez sadia e o bebê também nascer sadio, né? Aqui nessa tabela nós temos todo o período aqui, ó, o zigoto, né, idade do embrião, período fetal, todo o crescimento durante todo esse período, certo? Se o bebê nascer antes do período, se chama, né, um parto prematuro. O bebê é prematuro, tem problemas muitas vezes respiratórios, que os pulmões ainda não estão bem amadurecidos, né? Começando, etapas da gravidez. Nessas 40 semanas, que eu disse, né? Existem 3 trimestres, divididos em 3 trimestres. Né? As 40 semanas da gravidez são divididas em 3 trimestres. Após a 8ª semana de gestação, o bebê deixa de ser considerado embrião e passa a ser chamado de feto. Após a 8ª semana, né? É durante o primeiro semestre que todos os seus órgãos importantes se desenvolvem. No segundo trimestre, o feto cresce rapidamente e já apresenta uma aparência humana reconhecível. O ritmo cardíaco e a pressão sanguínea da mulher aumentam para suprir as necessidades do feto, certo? E a terceira e última semana, os órgãos do bebê amadurecem e aumentam as chances de sobrevivência do feto. Lembrando que na barriga da mãe, pessoal, o bebê está dentro do útero, né? E dentro de uma placenta que tem um cordão. Esse cordão é ligado à mãe, levando da mãe para o bebê alimento e oxigênio. E também retira as excretas do bebê, né? Certo? Ó, parto. Após a gravidez e o parto, né? O parto também é o momento em que o bebê nasce, depois das 40 semanas de gestação, né? Toda gravidez deve fazer o pré-natal, como eu falei, para acompanhar o desenvolvimento do seu bebê através de diversos exames, podendo detectar qualquer anormalidade e garantir um parto tranquilo. Existem vários tipos de parto, o normal, cesárea, o induzido, o fórceps, entre outros. Nós vamos estudar aqui os principais. Olha, o parto normal, pessoal, como o nome diz, normal, né? Acontece naturalmente, respeitando o processo fisiológico. Tá aí, ó. Primeira coisa, inicia as contrações. As contrações é o útero da mulher se contraindo para expelir o bebê. Depois, o que acontece? Rompe-se a bolsa e sai o líquido amniótico. Depois ocorre a dilatação do colo do útero, né? Aqui é a dilatação do colo do útero. Né? Depois o período de expulsão do bebê. O bebê começa a nascer. Depois que o bebê nasce, aí também é expulso a placenta. Encerra-se o parto normal, né? Depois que tira-se a placenta. É o parto normal. O outro
parto é o parto cesariana. Quando não se dá para fazer um parto normal, se faz a cirurgia. Só que a cirurgia, para essa mulher, corre mais risco. Qualquer cirurgia, existe um risco de morte. Os riscos para a mulher são maiores, a recuperação é mais demorada, porque corta diversas camadas na barriga dela, né? Certo? Indicado somente em situações de risco. Hoje em dia não se faz mais cesariana só por fazer, não. Prioridade é o parto normal. Se não der, se faz a cesariana. E tem também um outro tipo de parto chamado fórceps. Quando o bebê não vai, o médico vê que o bebê não vai sair normal e também não dá mais tempo a cesárea. Cesárea, ele faz o parto fórceps, que é forçado. Como não faz, ele retira forçadamente o bebê através de instrumentos, certo? Métodos anticoncepcionais são métodos que se evita a gravidez. Os casais muitas vezes querem se relacionar e não querem naquele momento ter um bebê. E passam a utilizar alguns métodos, são vários métodos. A mulher e o homem, em conjunto, eles têm que saber, eles conversarem entre si, o médico, qual é o melhor método para eles, né? Existem vários, métodos anticoncepcionais. O mais comum, a camisinha, o DIU, que eu vou já explicar, espermicida, esterilização, hormonal, né? Tabelinha, emergencial, coito interrompido. E a gente vai estudar aqui esses principais, né? Métodos anticoncepcionais. Métodos comportamentais, que mexe com o comportamento do casal. Primeiro, é o coito interrompido. Na hora da relação sexual, pessoal, que o homem sente que vai ejacular, ele retira o pente dentro da vagina da mulher e ejacula fora. É o coito interrompido. Esse método é muito seguro porque muitas vezes durante a relação o homem já libera uma quantidade de espermatozoides. Então não é muito seguro. Tabelinha. A tabelinha o que é? A tabelinha nada mais, um método que se baseia no ciclo menstrual da mulher. Ciclo menstrual, 28 ou 30 dias. A ovulação se dá no meio do ciclo. Se a mulher tem um ciclo de 30 dias, a ovulação ocorre geralmente no dia 15. Se tem de 28 dias, no dia 14. A ovulação ocorre no meio do ciclo. Nesse período aqui, amarelo, que equivale a uns 2 dias antes e uns 2 dias depois da ovulação, é o chamado período fértil. E a mulher, nesse período fértil, ela não mantém relações sexuais. Ou se mantém com camisinha, porque ela tem grande chance de engravidar durante esse período fértil. Então, nesse período aqui, ela não mantém relação sexual e todo outro período ela pode manter relação sexual. Só não no período fértil, certo? É o método da tabelinha. Também não é muito seguro, porque nem todas as mulheres têm um ciclo menstrual regular. Não é 100% seguro, não. Aliás, não existe nenhum 100% seguro. Existem uns mais seguros e uns menos seguros, mas 100% nenhum é. Método de barreira. A camisinha. Existem 2 tipos de camisinha, a masculina e a feminina. A masculina, né, a capa de borracha que é colocada, né, sobre o pênis ereto antes da relação sexual, certo? Na ponta é um reservatóriozinho para onde vai ficar o sêmen, né, o esperma, né? Tem que se colocar a camisinha de uma maneira correta, porque senão pode estourar e aí se perde a segurança, né? E tem a camisinha feminina, aqui é a camisinha masculina, essa menor, e essa maior, a camisinha feminina, que é bem maior e a mulher introduz dentro da vagina, né? Antes da relação sexual. E também, como a camisinha masculina, impede a chegada do esperma no útero, né? Evitando a gravidez. E tem também o diafragma. O diafragma é essa espécie de anel aqui que a mulher coloca antes da relação sexual, lá no colo do útero. E também geralmente se coloca espermicida, que é uma pomada que ajuda a matar os espermatozoides. Também ele impede a entrada dos espermatozoides no útero, evitando a gravidez. DIU. O DIU é chamado dispositivo intrauterino. Ele pode ser de cobre ou de plástico. E ele é introduzido pelo médico, né, no útero da mulher. Bem aqui o DIU.
e ele fica como um corpo estranho dentro do útero. E como esse corpo estranho, ele acaba impedindo a gravidez. Qualquer corpo estranho dentro do útero impede, né, impede o crescimento da célula ovo, né? Então, só que esse DIU, muitas vezes ele pode ter muitos efeitos colaterais, a mulher sangrar, né? Isso aí só o médico vai dizer se ela pode usar ou não esse DIU, certo? Esterilização. Existem dois tipos de esterilização. A esterilização técnica cirúrgica impede o homem ou a mulher de gerar filhos. Na esterilização masculina, que é a vasectomia, os ductos deferentes, canais deferentes, são cortados aqui. Bem em cima, acima do testículo, os canais deferentes são cortados, impedindo que os espermatozoides saiam dos testículos. Já na esterilização feminina, são cortadas as tubas uterinas. Aqui, ó, são cortadas as tubas uterinas, impedindo que o óvulo se encontre com o espermatozoide. A vasectomia ela é simples, dura cerca de meia hora e na hora que o homem termina, ele volta para casa. A esterilização feminina, né? A laqueadura chamada também é mais complexa. A mulher passa por uma cirurgia onde abre, corta na barriga, ela passa 2, 3 dias hospitalizada e depois volta para casa, né? Certo? Aí são os tipos de esterilização via cirurgia, né? Métodos hormonais. Os métodos hormonais, pessoal, nós temos a mais comum dos deles, a pílula anticoncepcional. A maioria das mulheres utiliza a pílula. A pílula são vários hormônios que muitas evitam, né, a ovulação, né? Permite a menstruação, evita a ovulação. Impede a ovulação. Ela toma todo dia, tá aqui, ó. Cada comprimido dia desse é um dia da semana. Ela não pode deixar de tomar nenhum dia, porque se ela falhar, deixar de tomar um dia, aí a chance dela engravidar se torna maior. Está bem aqui, ó. Os dias da semana que ela vai tomando, ó. Certo, ó. Segunda, terça, quarta, quinta. Ela não pode esquecer nenhum dia, porque se ela esquecer, aumenta a chance de gravidez. Se ela não está se dando bem com a pílula, que muitas vezes pode provocar efeitos colaterais, ela pode tomar a injeção, que é o mesmo princípio ativo da pílula, só que é injetável. E essa injeção ela demora por mais tempo, 3 meses, 4 meses, né? A mulher toma e passa um tempo sem tomar, depois vai tomar a injeção novamente, né? Lembrando que o médico é que vai dizer qual o melhor tipo, né, de método anticoncepcional que a mulher vai utilizar, certo?